Aqui é o Tim Ricardo Backup. Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Muito bem, muito bem. Bom dia a todos nessa manhã de terça-feira, 8h03. Quero deixar aqui o meu bom dia, o meu abraço a todos que nos assistem. Está começando agora o programa Encontros de Fé de Gravataí, mais uma vez, nesta semana, né, que se iniciou ontem não, no domingo. A semana começa no domingo, né, mas começamos o programa ontem, segunda-feira, nesta semana, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8 até perto das 9 da manhã. Tivemos ontem à noite também o programa We Young, que vai ao ar das 8 da noite até as 9, ou seja, das 20 até perto das 21 horas, o programa Jovem, que você pode acompanhar também, estar participando, pedindo oração também, interagindo, né, pelas mídias sociais. E nós aqui também, pela manhã, os pastores, Pastor Márcio, uma equipe trabalhando, né? Tivemos aí ontem a presença do Pastor Márcio e o Pastor Adroaldo também, e a gente vai trabalhando, servindo. Esse dia, terça-feira, dia 15 de junho, nós estamos aí entrando já no segundo semestre de 2021. Né? Então, vamos trabalhando, servindo a Deus, ouvindo o Senhor nessa caminhada, nessa jornada. Então, meu bom dia, meu abraço. Você que está nos acompanhando, está ligando o celular, está entrando, né? Está entrando aí na live agora pela manhã, já está nos assistindo. Nós temos uns irmãos e irmãs que já vão dando bom dia, vão falando conosco, vão, né, interagindo. A gente vai esperando um pouquinho aqui, vou esperando um pouco. Dou bom dia também a Bruna na técnica, né, servindo a Deus, trabalhando, e a todos os irmãos que têm servido nessa área também. Nós temos uma equipe que trabalha na área técnica e isso é bênção de Deus. Nessa manhã, mais uma vez, nós já estamos aí com 11 graus de temperatura, tem sido um friozinho pela parte da manhã, depois dá uma aquecida à tarde, mas hoje não vai passar de 16 graus. Temos aí um tempo também preparado para chuva, dizem que vai dar uma pancada de chuva, a meteorologia, mas nós estamos alegres com tudo que Deus tem feito. Mais uma vez nessa manhã, vamos compartilhar uma palavra. Você que está me assistindo, vai compartilhando aí. Quero convidar você a compartilhar a live. A live vai alcançar outras pessoas. Eu quero já, desde agora, desde este momento, lembrar você que me assistiu na terça-feira passada. Eu falei sobre um tema, né? E dei continuidade nesse tema num outro aspecto no sábado, no congregar, na igreja. Ministrei novamente, mas em outro aspecto, um outro olhar. Eu vou falar um pouquinho sobre isso nessa manhã, né? E vamos também ampliar mais o tema ainda, né? Ele é um tema muito importante na nossa vida. Nós falamos sobre a questão das aflições, das inquietações da vida, que também vão fazer com que nós nos tornemos frágeis na questão da nossa alma. Mas eu, no sábado, entrei por um outro aspecto, porque as inquietações, as fragilidades da alma fazem com que a gente pegue muita coisa, né? A gente termina pegando muita coisa, se sobrecarregando, e isso vai nos fragilizando. Mas eu entrei por um outro aspecto também daquilo que o Espírito Santo nos mostrou e tem nos dirigido, sobre a questão de que muitas coisas, quando nós não, né, somos desses que não pegamos, mas tem algumas coisas que nos são impostas. Algumas delas vêm para nós e elas vêm, né, e isso é para nós. Os desafios, as lutas, algumas coisas vêm sobre nossa vida, estão presentes naquele momento, e isso vem para que a nossa fé seja provada. Eu vou falar um pouquinho sobre isso nessa manhã, mais uma vez, entrando nesse aspecto que quando nós percebemos que nós recebemos algo que nós não esperávamos, algo que
nos foi imposto de certa forma, ou foi nos dado, ou nos foi colocado, foi disso, isso é para ti, isso chegou para ti, chegou o pacote para ti, né? E nós não estávamos esperando algum desafio, alguma luta, né, que estamos passando. Isso pode ser uma prova da nossa fé, e eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa manhã contigo, lendo alguns textos bíblicos, e nós vamos aí desfrutar daquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Então fica ligado, vai compartilhando a live, né? Nós estamos aí com 8 horas e 8 minutos, nós vamos falar um pouquinho sobre a agenda da igreja rapidamente, e logo em seguida, no segundo bloco, nós vamos compartilhar esta palavra, né? Tem um texto muito interessante que fala sobre esta prova da fé que não é teimosia e nem é dura serviço. É importante saber disso. Existe uma grande diferença em a gente ser teimoso ou ter uma dura serviço, ou seja, tu tá ali acreditando naquilo ali, numa coisa, ou tá sendo teimoso em algo, né, que não tem nada a ver com a fé. Existe uma grande diferença entre fé e teimosia. Então vamos também lembrar disso nessa manhã, falando sobre este aspecto da prova da fé. Amém? Vamos então dando continuidade agora nesse dia 15 de junho, terça-feira, né, nós vamos aí lembrar da nossa agenda, né? Da nossa agenda. A gente esteve ontem ali orando, buscando a presença de Deus. Enquanto orávamos, Deus moveu o nosso coração em relação aos desafios, aos problemas, aquilo que são coisas impossíveis da vida, impossíveis para o homem, mas possível para Deus. Nós temos momentos na vida, eu tenho percebido isso. Existem alguns momentos, podemos chamar também de fases da nossa vida, a qual nós precisaremos, né, ainda mais andar por fé, andar por fé, sabendo que a nossa fé ela pode ser provada, ela pode passar por um momento onde você não vai poder titubear, você não vai poder, podemos assim, balançar, você vai ter que ficar firme, convicto naquilo que você tem crido, naquilo que você acredita, naquilo que você tem baseado a tua vida, para que aquele momento passe, para que você venha obter uma vitória e um testemunho diante não só daquilo que você faz parte, ou daqueles que são do teu convívio da igreja, mas também daqueles que te cercam, que são do mundo. Nós estamos no mundo, nós passamos por aflições, mas Jesus disse que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E nesta certeza de esperança, nós seguimos adiante. Então, meu irmão, minha irmã, vá compartilhando a live. Nós vamos aqui, logo em seguida, ler alguns pedidos de oração. Se você tem algum pedido de oração, compartilhe, né? Peça na live. Vamos aí pedindo oração. No final eu vou orar. No final da live, né? Neste momento do programa, nós vamos orar. Vamos pedir a Deus, por meio desta fé a qual Ele nos deu, para que seja trazido à existência aquilo que não existe, dando prova dessa nossa fé. Tá bom? Eu quero falar sobre isso, né? Essa fé vai provar aquilo que nós não vemos. Ela é provada, mas ela prova aquilo que nós não enxergamos. Quando nós estamos convictos desta fé, desta certeza, ela vai trazer à existência o que não existe e vai provar que existe algo que não vemos. Quero falar sobre isso no segundo bloco também. Então, vá compartilhando a live, vai pedindo oração, vai dando bom dia. Eu queria pedir para os irmãos que congregam conosco no Parque dos Anjos, Barra Centro, em especial, não só eles, mas em especial eles, que coloquem aqui o bom dia, que estão nos assistindo, aqueles que já colocaram, tudo bem, eu vou ler, né? Mas aqueles que ainda não colocaram, dê o seu bom dia. Vamos interagir nessa manhã, vamos crescer um pouco mais nas mídias sociais, né? Vamos crescer um pouco mais nas mídias sociais, porque você interagindo, compartilhando, você vai atingir outras pessoas e você também a gente vai aprendendo. Eu estou aprendendo ainda a lidar um pouco com algumas questões das mídias, né? Mas é bênção. A gente vai
crescendo e aprendendo. Ontem à noite, como disse, nós tivemos ali, toda segunda nós temos uma reunião de oração. Nós temos uma reunião de oração nas congregações, né? E aqui na sede também. Enquanto há o programa Wi Yong à noite, das 8 às 9, tem uma equipe de irmãos e irmãs orando aqui na sede. Você pode entrar pelo estacionamento e participar, tá bom? É um tempo de oração em cada localidade. Ontem nós tivemos ali no Parque dos Anjos Barra Centro uma equipe orando. Sempre tem uma equipe orando. Tem um grupo de irmãos orando pelas necessidades, pelos pedidos de oração, né? A caixinha. Nós temos uma caixinha qual os irmãos e as irmãs pedem oração ali. A gente traz para onde estamos orando ali e nós intercedemos por aqueles pedidos. Nós oramos pelos pedidos do grupo. Eu tenho falado isso no congregar também. Os irmãos por fé colocam pedidos de oração no grupo de cada localidade e nós oramos, irmão, irmã, nós oramos mesmo, tá? Quando você age por fé colocando o pedido ali no grupo, tem uma equipe orando. Nós oramos não só lá na segunda-feira, mas em cada casa os irmãos estão intercedendo e nós temos tido resposta de oração, graças a Deus. Deus tem trazido à existência aquilo que nós não vemos, e isso é bênção. Então, participe do momento de oração, esteja junto toda segunda-feira, Parque Florido, Morada do Vale e Parque dos Anjos Barra Centro, e aqui na sede, na 64. Nós estamos tendo esse tempo de oração. Na terça-noite, como hoje, né, você vai participar do culto. Nós, enquanto vamos falando, você pode perceber embaixo no rodapé aqui da transmissão, aí no teu celular, talvez na TV, você vai encontrar também as informações. Nas terças e sábados, nós temos nas congregações, né, na terça-feira à noite, nosso culto Socorro e Milagre, como hoje à noite. Hoje à noite, nós estaremos ali, eu estarei ali no Parque dos Anjos junto com uma equipe, estou ali trabalhando, nós estamos ali ministrando uma palavra, dando um atendimento. Você pode ir, se você precisa de um aconselhamento, em cada localidade é uma equipe trabalhando, que vai te atender, vai orar por você, vai abençoar tua vida, você pode participar, amém? Então, terça-noite, nossa reunião de Socorro e Milagres, uma palavra de fé, uma palavra onde nós depois oramos por cada um que está presente, né? Oramos no coletivo, e quando há uma necessidade específica, nós oramos abençoando a vida da pessoa, ela vem pedir uma oração com os cuidados, protocolos, nós continuamos ainda com todos os protocolos, todos os cuidados, álcool em gel, máscara, aferição da temperatura. Ao entrar no salão você é monitorado a tua temperatura, como tem sido, né, já há alguns meses. E também nós encontramos aí no comércio, encontramos em alguns locais, nos mercados, né, nos comércios, a gente vai entrar, é aferida a temperatura, usado o álcool em gel. Então, participe, esteja junto. Na quarta-feira, à noite, nós temos aqui nosso culto de Socorro e Milagres na sede, na 64. Aqui temos uma palavra também, né? Você pode receber de Deus, tem um momento de oração, de intercessão, uma palavra sendo ministrada ao coração da igreja. Então, participe, venha, esteja conosco. Quinta-feira, à tarde, nós temos o projeto Mãos que Aquecem, tá? Mãos que Aquecem, onde as irmãs estão aí aprendendo a fazer crochê, tricô, fazendo alguns produtos para alcançar algumas famílias também, é passado para elas alguns produtos, né? Então, é uma forma de abençoar. E depois tem o culto de Socorro e Milagres às 15 horas, aqui na sede, na 64. Eu estava lembrando aqui também, na quarta noite, à tarde, nós temos ali no Parque dos Anjos Barra Centro também nossa reunião de Socorro e Milagres. É uma reunião que se iniciou já faz mais de 30 dias, né? Algumas irmãs, alguns irmãos têm participado, tem uma equipe trabalhando também na quarta tarde, ali na Avenida Centenário 1170, o nosso culto Socorro e Milagres, quarta-feira à tarde. Você pode participar, estar junto, se você tem um tempo, né, durante o dia, você pode estar junto, amém? Então, participe. Na quinta, aqui à tarde, é o culto Socorro e Milagres. No sábado, na sexta-feira, reunião dos jovens e adolescentes aqui. E no sábado, nós temos a reunião da família no congregar das localidades. Então, Parque Florido, Morada do Vale, Parque dos Anjos Barra Centro. E no domingo nós temos 2 reuniões na sede. Eu estou assim, falando
das reuniões, passando a agenda. No segundo bloco eu quero falar sobre esta palavra, né? Sobre esta palavra que eu estou dando uma continuidade. Na terça passada eu falei sobre as inquietações da vida e a fragilidade da alma. E agora eu quero entrar sobre um outro aspecto e você vai entender um pouco mais sobre aquilo que são as questões da fé, e nós sabendo que a nossa fé é aprovada dentro desses desafios e contexto. Então, no sábado, no domingo aqui nós temos dois cultos, 9 da manhã, e nós temos às 19 horas, 2 reuniões da família aqui na sede, tá bom? Você pode participar, agendamento, tá? É importante você saber que ainda continuam os agendamentos, tanto nas congregações locais de cada bairro, quanto aqui na sede. É necessário você agendar, colocar o teu nome, participar, né? Não podemos deixar para a última hora, porque existe uma quantidade de número de pessoas e você pode te inscrever com antecedência em qualquer uma das nossas reuniões, amém? Então, nossas reuniões, elas são, e a agenda é essa. Nós não estamos com nenhum evento em especial neste momento para esse final de semana, mas nós tivemos aí na semana passada 2 eventos importantes. Nós tivemos no sábado o encontro de casais, já deve ter sido falado ontem, o pastor Márcio, o pastor Adroaldo falaram sobre algumas questões, eu acompanhei um pouquinho o programa, mas também tivemos no domingo um batismo muito legal. Tivemos ali um batismo, estava uma presença de Deus, pessoas sendo tocadas, pessoas recebendo uma nova vida por aquilo que é o batismo. Foi muito legal. Então, nós neste final de semana dá uma calmadinha, mas logo em seguida no outro também nós já estamos aí com ação social de fé. Você pode ir contribuindo, né? Contribuindo, não só questão da tua presença em somar naquilo que é ação social de fé, mas também contribuir com a questão do alimento, né, 1 quilo ou mais, uma cesta básica, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no segundo bloco, rapidinho antes da palavra, mas a nossa agenda é essa. Nossa agenda é essa aí. São 8 horas e 19 minutos, eu vou falando bem rapidinho, mas o tempo também parece que ele anda um pouco mais rápido que eu. Então tem bastante coisa para falar, a gente vai aí compartilhando e vamos crescendo naquilo que é a vida de Deus. Então, eu quero ir uma breve canção, Bruno. Vamos colocar uma breve canção como nós temos feito. Já é 8h20 da manhã, nessa terça-feira. E logo em seguida eu vou voltar para a gente falar um pouquinho mais sobre essas questões da agenda. E depois vamos dar continuidade aí.
Muito bem, muito bem. 8h23 da manhã, nessa terça-feira, estamos de volta. Uma breve canção. A gente coloca uma canção assim para poder aqui, né, dar uma respiradinha, né, principalmente eu que falo muito rápido, né? Muito rápido. Eu quero entrar aqui na live e ver alguns pedidos de oração e alguma interação dos irmãos e as irmãs. Eu fiquei muito feliz aqui enquanto eu estava no intervalo aqui com a música, eu li uma mensagem aqui, já vou falar também. Tá aqui, ó, a Helena, né? Helena da Silva Melo. Peço oração para minha neta e Isadora. Tá? Vamos orar, minha irmã. No final da live eu vou orar, tem um momento de oração. Aqui a Cláudia Antunes diz assim: terça passada eu amei a live, pastor Paulo Rogério Gomes dos Santos. Ô, Cláudia Antunes. Ô, Cláudia, foi uma bênção mesmo, tanto é que Deus tem falado no meu coração. Eu falei na terça noite sobre aquele tema e depois no sábado falei sobre esta parte que eu vou comentar agora de manhã, né, que é um outro aspecto da questão da fé, da questão daquilo que vem para nós, ou surge para nós. Então estava uma bênção mesmo. Continua uma bênção. Aqui eu tenho a Ítala Lima. Obrigado, Deus, e obrigado, pastor, por ter feito a cerimônia do casamento do meu filho Anderson e Ana Júlia. Estava muito lindo e edificante. Oh, que legal. Eu fiquei muito feliz também de ser convidado para oficializar o casamento deles. Eu conheço os dois há muitos anos, né? E tive a oportunidade de conhecer vocês ali também no evento. Esse casal são muito amigos da minha filha e do meu genro. E eu fico muito feliz. A Ana é filha do diácono Paulo, ali de Cachoeirinha, né? Convivemos um tempo junto. Foi muito legal estarmos juntos neste momento, de ministrar uma palavra lá ao coração dos dois. E estou feliz, muito feliz, porque temos assim observado essa nova caminhada deles, e eles têm desenvolvido uma boa amizade junto com a minha filha e o meu genro. Que legal isso, né? Muitos anos elas são amigas, né? E tem dado essa continuidade. Eu fico feliz, é bênção de Deus. Um abraço para vocês e que eles sejam ainda mais abençoados, né? E vocês também aí. Aqui a Cláudia diz: aleluia, irmã, bom dia, mana. A Cláudia perguntou se a Bruna estava aí. Ela está aí desde, né? Já faz alguns dias. Ela fica dizendo, está gritando que estou aqui, né? Tem uma equipe que trabalha e ama-se louvor. A Maria Janilce, já compartilhei, pastor Paulo, né? A Maria Janilce compartilhou a live. O Jair, bom dia, pastor Paulo, né? Compartilhei aqui, o pessoal está compartilhando a live. Isso mesmo, meus irmãos, vamos abençoar outras pessoas, né? Eu entendo tudo que o senhor fala, pastor. Que legal, que bom que a gente fala e as pessoas estão entendendo, né? A gente procura compartilhar a palavra de uma forma que seja entendida por aquele que está nos ouvindo, dentro da simplicidade, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus e ele a gente não pode se apartar da simplicidade do Evangelho, né? Então, tem aqui um povo conosco, um grupo de irmãos e irmãs, e eu quero pedir que você vá compartilhando, porque esta palavra que eu vou ministrar agora, como eu disse, ela é uma continuidade, de certa forma, daquilo, né? Logo em seguida eu já vou compartilhar, daquilo que Deus tem trazido da semana passada para cá, para o congregar lá, e também aqui eu sinto de continuar isso, né? A gente continuar falando. Então, é uma bênção nessa manhã. 8h27, né? Nós continuamos aí com uns 12 graus de temperatura, está subindo aos pouquinhos, e isso é muito importante também, porque quem vai sair de casa pode sair assim mais agasalhado um pouco, né? Então, eu queria só fazer menção aqui das contribuições antes de entrarmos na palavra e logo em seguida vamos fazer um breve intervalo comercial, mas eu quero lembrar você, nós estamos com esse projeto Ação Social de Fé, que é um envolvimento de toda a igreja da cidade de Gravataí, da Encontros de Fé, e nós a gente vai juntando questão de alimento, né? Juntando no sentido, vai aí somando as congregações junto, Parque dos Anjos, Morada do Vale, Parque Florido, sede aqui da 64, a gente junta tudo e depois nós distribuímos para aquelas famílias cadastradas. Temos umas 30 famílias cadastradas e vai surgindo outras, né? Vai surgindo outras. A demanda é grande neste momento, um tempo aí
muito difícil, falta de alimento, né? Desemprego, e nós vamos somando. Então, você pode contribuir com 1 quilo ou mais de alimento não perecível, trazer o alimento aqui ou disponibilizar numa loja onde vende cesta básica. Nós temos alguns irmãos que levam e outros que nos mandam um aviso, né? Eu recebo de vez em quando um aviso no meu WhatsApp: pastor, eu disponibilizei 1, 2 cestas básicas lá em tal endereço, botei no nome da igreja, só passar lá, pegar e levar para a igreja. Eu não tenho tempo de levar, não tenho tempo, né, condições de carregar, não tenho carro. E a gente faz isso, nós encaminhamos os diáconos, né, e às vezes os evangelistas, um evangelista, eles pegam os alimentos e trazem para congregar. Isso abençoa também as pessoas, estas famílias. Então, você pode fazer isso. Você pode contribuir também com o teu dízimo, tua oferta. Nós temos aí no rodapé da live o endereço, os dados bancários. Você pode fazer um TED, um DOC, mas também o Pix, que é 51996-321-740. O Pix é a nova forma de transferência, não tem custo nenhum, pode fazer qualquer horário. Você pode fazer entregar o teu dízimo e fazer uma contribuição. Você quer dar uma oferta alçada, você quer ajudar, né? Então você vai abençoar pessoas neste momento tão difícil. Então eu quero incentivar você a abençoar. É uma forma. Você pode também, durante as reuniões, contribuir, trazer o teu dízimo, a tua oferta. Isso vai alcançar. Nós temos aí trabalhado, servido a Deus, não só do congregar, mas os de fora também. Nós recebemos lá no Parque dos Anjos, uma informação de uma pessoa que é deficiente física, cadeirante, não está no congregar, mas que estava passando uma dificuldade muito grande. Uma dificuldade muito, muito grande. Ele estava sem roupa, sem calçado, sem alimentos, e nós enviamos alguém para fazer um contato com eles, vimos a necessidade, nós demos uma assistência à igreja, falamos ali no congregar, logo em seguida começou a surgir, né, uma roupa de cama, calçado, roupa de homem, e nós podemos assistir também aquele homem ali que estava numa situação muito precária, difícil. Então a igreja está fazendo o seu papel e você faz parte disso, da igreja neste momento. Vamos servindo, trabalhando e andando com o Senhor. Então, são agora 8h31. Nós vamos a um breve intervalo comercial e logo em seguida eu voltarei com a palavra. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk, corretora de seguros. Protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk, corretora de seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51-986-130103 e 51-993-07-5407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada. De segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242. Te alegra na presença do Senhor. Ele habita nos louvores. Aleluia.
Muito bem, estamos de volta nessa manhã, Encontros de Fé de Gravataí, programa online de segunda a sexta-feira, das 8 até perto das 9. Nós vamos compartilhar uma palavra com você nessa manhã, né? Aqui tem algumas pessoas que já estão mandando aqui seu pedido de oração, né? Estão aqui fazendo seu pedido de oração, e nós vamos entrar na palavra agora. Depois a gente vai ler mais algumas mensagens antes do momento de oração. Você pode ir mandando o teu pedido para a live agora, né? Vai interagindo aí e a gente vai compartilhando. Eu quero dar continuidade nessa manhã. Semana passada nós falamos sobre a questão das inquietações da vida e a questão da fragilidade da alma, que muitas coisas nós vamos agregando para nós daquilo que não é nosso. Eu falei sobre isso e isso vai nos fragilizando, porque aquilo não é para nós. Nós terminamos pegando os problemas dos outros ou vamos agregando problemas, tentando trazer solução para aquilo que são situações e circunstâncias que nos rodeiam, que não fazem parte, não deveriam fazer parte da nossa própria vida no sentido de vivê-las, e isso faz com que muitas vezes nós soframos e ficamos, né? A gente vai ficando muito inquieto, vai fragilizando a nossa alma, vai nos derrubando de certa forma. Esse é um aspecto que eu falei na terça-feira passada, e isso é importante sabermos que aquilo que nós agregamos para nós tomamos para nós, tentamos achar uma solução, né? Não estou aqui dizendo que a pessoa não deve orar pela situação. A gente pode orar. Vou orar pela tua situação, vou orar pelo teu problema, vou orar por um familiar, um amigo, um parente, um vizinho, coisas assim, né? Eu não quero me ater muito a isso, porque eu já falei na terça-feira passada, mas também aqui eu quero ler um texto bíblico e nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da prova da nossa fé, que é o outro aspecto. E eu falei no sábado sobre isso, mas hoje eu vou ampliar um pouquinho mais, dando um entendimento um pouco maior. Por que a nossa fé é provada? É importante você saber disso, né? Não só por uma questão de crescimento também, mas é importante saber que algumas questões, elas surgem quando a nossa fé é provada. E existe uma diferença entre a questão da fé e a questão da teimosia e da dura cerviz. A teimosia e a dura cerviz, porque alguém pode achar assim: não, eu tenho fé, eu estou tendo fé, mas na verdade a pessoa está sendo teimosa em relação a um aspecto, né? Não está se demovendo daquilo, não quer mudar. Não, eu estou tendo fé que isso vai acontecer, ou isso vai mudar. E às vezes não é uma questão de fé, às vezes é uma questão de teimosia e de dura cerviz, ou seja, a pessoa está ali naquele objetivo ali e ela não está entendendo a questão toda e ela não se demove daquilo e vai sofrer um prejuízo. Tá? Você vai entender o que eu estou falando, porque a fé é outra coisa. Então, a fé, ela é provável. Mas eu quero ler um texto com você. Alguns são, se der tempo aqui dentro da live, um deles que está em Hebreus, capítulo 6, verso 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Veja bem, meu irmão, minha irmã, aqui em Hebreus nós temos uma palavra, temos uma orientação do escritor aos Hebreus para que permaneçamos firmes até o fim, para herdarmos as promessas e também sermos imitadores daqueles que pela fé herdam essas promessas. Como eu vinha falando, algumas coisas surgem de repente na nossa vida. Elas nos são impostas, elas não são colocadas. Não é aquilo que você vai buscar, não é aquilo que você vai procurar, como eu falei da outra forma, na semana passada. Mas algumas surgem. Eu falei sábado sobre Simão Cirineu, que quando Jesus estava sendo crucificado,
ele estava passando, ele vinha do campo, ele vinha, né, andando ali perto de Jerusalém, andando pelo meio da cidade, e ele se depara com ali a caminhada de Jesus com a cruz, e diz a palavra que ele foi constrangido a pegar a cruz de Jesus. Os soldados colocaram uma cruz sobre ele para que ele fosse levando a cruz de Jesus até o Gólgota. É interessante esta passagem, em muitos momentos eu fiquei pensando sobre isso, né? Puxa vida, a cruz era para Jesus carregar, né? Mas Jesus estava tão fragilizado, ele estava tão debilitado, ele havia sofrido tanto, tão machucado, tão pisado, né? Ele havia sofrido uma noite inteira, havia apanhado muito, e ele já estava ali, né? Talvez não conseguindo a carregar de uma forma aquela cruz, né? Num determinado tempo. E os soldados, então vamos o seguinte, vamos pegar esse cara que está passando aí, que ele tem uma boa estatura, e ele está bem descansado, e ele carregue a cruz. E pegaram assim Simão Cirineu e o constrangeram, ou seja, eu fiquei pensando sobre isso também. Surgiu de repente na vida do Simão Cirineu uma cruz para ele carregar. Do nada, ele vinha do trabalho, ele vinha do campo, ele havia trabalhado, ele estava indo para casa, talvez ele ficou pensando, olha, agora eu vou chegar em casa, vou tomar meu lanche, vou tomar minha refeição, vou lavar meus pés e vou descansar. Vou encontrar minha esposa, vou encontrar minha família. Mas, de repente, ali surge uma situação, surge um desafio para ele. É verdade, do nada. Ele estava passando, talvez ele olhou assim, mais um vai morrer. Ou mais 2, ou mais 3, porque estavam passando Jesus e mais os 2 ladrões. E era comum crucificar pessoas naquele contexto, porque Roma fazia isso como que, né, assim, todos os dias. E Simão Cirineu estava passando, e lhe foi imposto um desafio, carregar a cruz de Jesus. E eu falei sobre isso, mas ele tomou a cruz e carregou. A prova da nossa fé, eu usei um outro texto também, que está lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, que fala que Deus nunca nos dá uma tentação, e ali a palavra tentação, ela tem um aspecto de provação. Lá no original, você vai dar uma pesquisada, não é porque Deus não tenta ninguém, mas as coisas que sobrevêm sobre nós, elas vêm como uma prova sobre a nossa vida. E nós temos momentos, fases da nossa vida. Eu tenho aprendido isso e tenho observado na vida das pessoas. Existem fases, existem momentos que nós passamos por uma prova, aquilo que nos é permitido por Deus para que nós venhamos a demonstrar e a observar o fruto dessa fé. Aqui, nesse texto que lemos, nós percebemos que muitos homens passaram por isso, né, para que herdassem a promessa. Então, a prova da nossa fé, ou aquilo que está surgindo que é para ti e é para mim, veja a diferença entre nós agregarmos algumas coisas, pegarmos para nós, ou aquilo que vem para nós repentinamente e a gente se pergunta, mas por que isso? Por que surgiu isso para a minha vida? Por que está acontecendo isso comigo? Por que surgiu isso agora? E você percebe que Deus está no negócio, você percebe que Deus está contigo, você percebe que aquilo que está acontecendo, ele tem um propósito. E este propósito, segundo a gente vai percebendo na palavra, né, ela vem para que venha a manifestar algumas coisas na nossa vida por meio da prova dessa fé. Então, a nossa fé, ela é provada, Deus prova com a situação, com a circunstância, e isso, como eu disse, é diferente de teimosia e de dura cerviz. Porque a teimosia e a dura cerviz, ou seja, aquilo que você está empurrando, aquilo que você está sendo assim, não, isso é assim mesmo, não, eu não vou resolver, eu não vou buscar, porque Deus vai dar uma saída. A palavra de Deus nos ensina que toda a tentação, ou toda a provação que é permitida por Deus, Deus sempre vai dar um escape.
Deus sempre vai dar uma saída. Na teimosia e na dura cerviz, isso não acontece. Porque Deus não está no negócio. Há uma grande diferença entre fé, teimosia e dura cerviz, né? Teimosia e dura cerviz é a mesma coisa. Cerviz é aquilo que é aqui do pescoço, a pessoa é obstinada. Ela está ali, ela não, sabe? Resistente. Mas a fé, ela é diferente. A fé, ela vai demonstrar algumas questões na nossa própria vida, e quando nós estamos nessa fé, nós estamos guardados por Deus. Há algumas coisas importantes nisso. É importante, meu irmão, minha irmã, porque aqui mesmo em 1 Pedro, em Hebreus, né, nos mostra isso, e nós vamos ter um texto lá em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro. Veja o que diz aqui no capítulo 1, verso 4. Ele, né, nos chama para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para que a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Veja bem, meu irmão, minha irmã. A prova da fé no desafio, na luta, na tribulação, que te é imposta, muitas vezes nos é colocado e a gente não tem para onde fugir, não tem para onde correr, né? Ela demonstra este momento que nós somos guardados pelo poder de Deus. Ou seja, aquela situação que estamos passando, aquele desafio, aquela luta, aquilo que está se apresentando para nós, não vai nos atingir. Veja que não vai atingir, porque somos guardados pelo poder de Deus. A palavra aqui está dizendo isso. Então eu permaneço na fé, eu tenho a convicção, a certeza que eu estou sendo provado, tá? E isso vai redundar. Eu estou aqui abreviando, né? De noite, se assim o Senhor permitiu, eu quero pregar um pouco mais sobre isso lá no Parque dos Anjos do Barra Centro, falar um pouco mais, mas você vai percebendo que a palavra, ela vai se complementando. Veja que em Hebreus 11 dá uma definição de fé. Perceba que, ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que se não veem. Há uma convicção de fatos que se não veem. Uma outra versão diz que é uma convicção, né, de coisas que nós esperamos. Quando eu estou na fé, quando eu estou firme nesta fé, diante dos desafios, esta fé vai demonstrar aquilo que nós não vemos. Eu quero aqui lembrar você que existe um reino espiritual. Existe o reino de Deus, o reino das trevas. Existe um Deus que está nos céus. Existe um céu onde está sendo preparado lugar para mim e para você. Existe uma região onde estão as potestades, os principados. Existem coisas que nós não enxergamos, mas que influenciam as pessoas. Existem anjos. A palavra diz que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Existem coisas que, quando nós permanecemos na fé, quando nós continuamos nesta fé, crendo naquilo que não estamos vendo, passando pela adversidade, pelo desafio, vai trazer para aquilo que é o que vemos, as coisas sobrenaturais. Vai manifestar, vai trazer à existência aquilo que aos olhos humanos não existe. Eu quero, dentro deste tempo que temos aqui, já vou encerrar com um texto, de que quando nós permanecemos na convicção de fé, acreditando que Deus está junto conosco, que nós somos guardados por meio desta fé pelo poder de Deus, aqueles que nos cercam, aqueles que estão conosco, eles vão ver aquilo que é impossível se ver humanamente. Esta fé vai trazer à existência aquilo que aos olhos humanos não existe.
Eu me lembrei de um texto e eu quero encerrar com ele para que você saiba que aquilo que vem sobre a tua vida, repentinamente, você vai receber o escape. Vai haver uma saída sobrenatural. Vai haver uma saída de Deus para o negócio. Veja que em Daniel, tem um texto muito interessante, que era aquele momento onde Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são lançados na fornalha ardente. Por quê? Está ali em capítulo 3, capítulo 4, eles, por não quererem se dobrar a uma estátua, que foi feita pelo rei Nabucodonosor, eles foram lançados, eu quero encerrar, só fazer menção do texto aqui, eles foram lançados na fornalha ardente. Eles foram lançados lá por causa da sua fé. Por causa da sua fé. No capítulo 3, verso 28, diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Eu quero encerrar com esse texto aqui, lembrando que esses 3 homens, por convicção de fé, eles acreditavam que Deus era capaz de livrá-los do fogo, da morte. Eles não se dobraram àquilo que estava lhes sendo imposto, não por aquilo que era uma questão que eles haviam se agregado para eles, mas foi colocado para eles como uma prova de fé. Ali vamos trazer para o mundo hoje, às vezes o mundo nos traz algumas coisas e a gente sabe que Deus está permitindo que isso venha para nós, para que a nossa fé seja provada. Só que esta fé que está sendo provada, ela vai redundar em uma manifestação de poder de Deus. Não só para sermos guardados, porque eles foram guardados aqui. Veja que diz a palavra que a fumaça não pegou nem nas roupas deles, nem um fio de cabelo foi queimado, e eles foram guardados, o seu corpo não sofreram queimaduras. Você vai percebendo que a fé deles manifestou uma proteção de Deus sobre a vida deles, que eles foram guardados pelo poder de Deus, mas também atraiu o sobrenatural. Veja que quando eles estavam, vejam irmãos e irmãs, quando eles estavam na fornalha, diz o rei que viu, eles viram não só 3 homens, mas 4, ao ponto do rei dizer: foi enviado o anjo para guardá-los. Foi manifestado ali, materializado, no sentido deles poderem enxergarem aquilo que é o reino espiritual. Por isso que lá em Hebreus diz que a gente, pela fé, a gente consegue haver aquilo que a gente não enxerga. A esperar aquilo que são fatos que não se vê. Tu tem a certeza, tu tem a convicção, tu tem a fé, tu sabe que alguma coisa vai acontecer, que Deus está te guardando e que daqui a um pouco alguma coisa vai surgir para te abençoar. Meu irmão, minha irmã, tenha certeza, nessa manhã, aquilo que vem como prova de fé, que vai manifestar algo sobrenatural, porque Deus está no negócio, Deus vai dar o escape. Deus está no negócio no sentido de que permite que aquilo que veio, Ele vai te dar uma saída. E é para a glória de Deus. Vai redundar em louvor, adoração, glória de Deus. Veja nesse texto, e lá em 1 Pedro também diz que redunda em glória e louvor, aquele texto de 1 Pedro. E aqui nós percebemos que Deus foi exaltado. Ele fala aqui, o Deus dos céus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. A prova da fé deles redundou em louvor e adoração a Deus, a manifestação do poder de Deus sobre eles. Então, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, eu quero mais uma vez deixar esta palavra com você, de que a tua fé pode ser provada
e que esta fé é diferente de teimosia, né? Porque a teimosia e a dura serviço não redunda em louvor e adoração a Deus, não vai, né, concordar com as coisas que são de Deus, mas a prova da fé, sim. A fé concorda com aquilo que são as coisas de Deus, né? E então eu quero nessa manhã compartilhar contigo esta palavra e saber e te dizer, para você saber e você entender que se você estiver na fé, na convicção e certeza, né, não se demover daquilo, está concordando com aquilo que são as coisas de Deus, de que você viu repentinamente surgir alguma coisa para ti, algum desafio, alguma provação, como diz lá em 1 Pedro, contristados, alguns são entristecidos pelo momento de prova que estão passando, alguns são entristecidos, a fase, o momento, a dificuldade, mas saiba que Deus vai te dar o escape, saiba que Deus vai te abençoar, saiba que Deus vai nos abençoar. Então nessa manhã eu quero orar com você que nesta semana, da semana passada para cá, ou para você que conseguiu a distinguir, pastor, é verdade, terça passada você falou, não foi eu que trouxe, não foi eu que peguei, não é eu que estou agregando na minha vida, mas surgiu de repente. Talvez você hoje entendeu que é para que você permaneça firme na fé, imitando a fé. Olha, vamos imitar a fé. Sadraque, né, Mesaque e Abidnego, homens que tiveram uma fé, uma certeza de que poderiam atrair para que os outros vissem, eles pudessem enxergar o reino espiritual, para que eles pudessem ver aquilo que não existia. E todo o povo, o rei, puderam enxergar a manifestação do poder de Deus na vida dos três, né, e também da presença de Deus na vida deles. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem sido provado na fé, se tu percebeu, surgiu, pastor, realmente, foi me imposto algo, foi me dado algo, eu estou assim, ó, eu estou andando mesmo agora só nesta confiança, nessa esperança. Então, meu irmão, minha irmã, você está entendendo hoje, né, que aquilo que veio permanece firme, convicto nesta fé, né, e que isso vai redundar em louvor e adoração a Deus, de que Deus vai manifestar um poder e uma graça na tua vida. Eu quero só trazer aqui mais algumas mensagens, porque esta palavra é uma palavra para o coração da igreja, para a tua vida, é para a minha vida, para a tua vida, você que me ouve e me assiste nessa manhã, aqueles que estão nos acompanhando, você está compartilhando, você está vendo, está ouvindo, e outros vão ver, vão ouvir e vão ser tocados por esta palavra. Alguns estavam se perguntando, por que isso aconteceu? O que aconteceu comigo essa semana? Aconteceu com a minha família, com a minha casa, né? O carro que bateu, e você está começando assim, passando por aquela prova de fé, né? Tipo, puxa, da onde eu vou tirar recurso agora? Não fui eu, vieram e bateram em mim, o que eu fiz? Eu tô firme aqui, eu tô no meu dízimo, tô na oferta, tô abençoando e de repente tô passando por isso. O veículo que foi roubado, você tá tudo bem, né? Olha, tenha certeza, algumas coisas vêm, uma questão de uma enfermidade, saiba que Deus vai te abençoar. Então, eu quero ler algumas mensagens aqui, Deus vai te dar o escape, tenha certeza disso. Diz aqui a Mara Nunes, bom dia, povo abençoado, estou ligada em Biguaçu, Santa Catarina. Deus te abençoe, irmã, né? Tá lá em Santa Catarina ouvindo e recebendo. Aqui a Cláudia diz bom dia para a irmã que tinha se colocado a mensagem. O Mário, bom dia, pastor Paulo Rogério, equipe de mais irmãos, que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém, Mário. Mário tem congregado com a gente ali, a sua família, né? Deus abençoe. O Fraguinha diz assim, bom dia, paz do Senhor, peço orações para a saúde e para a família. Vamos orar, meu irmão. O Mário pede oração para minha cunhada Maria Solange, estávamos orando ontem à noite por ela, vamos continuar hoje de novo. Está com 2 bactérias, um fungo, vamos continuar orando. Peço oração pela minha irmã Floriana, ele pede aqui, a Ingrid. Bom dia, peço oração pela minha família. Aqui, vamos orar, Ingrid, vamos orar pela tua família. O Isidro, bom dia, pastor Paulo, palavra abençoada. Amém, meu irmão? Vamos orar mais uma vez, né? Então, tem algumas pessoas pedindo oração, nós vamos ter esse momento mais uma vez
de intercessão, de oração, clamar pela tua vida, crendo nessa fé, nesta convicção que Deus vai te sustentar e vai dar um escape para o teu desafio. Vamos ao nosso momento de oração. Pai amado, Pai celeste, Deus de amor, de bondade, Deus que nos deu esta fé a qual nós podemos permanecer firmes e sabermos que ela pode ser provada. Mas quando ela é provada, Senhor, Tu sempre vai nos dar um escape. Sempre. Tu prova o nosso coração. Senhor, pessoas que nessa manhã algo surgiu para elas, algum desafio, alguma luta, alguma tribulação, estão contristados, ou seja, tristes, talvez estão aflitos, talvez estejam desesperados. Nós oramos nessa manhã para que venha a manifestação do Teu poder, da Tua graça. Pessoas que estão sofrendo pediram oração aqui pelos seus entes queridos, por conversão, oração por salvação, Senhor, oração pelas enfermidades. Nós oramos nessa manhã para que venha a Tua vida, o Teu reino, que venha manifestar aquilo que não estão vendo. Senhor, a fé é isso, esta convicção, esta certeza, esta esperança de que há coisas que nós não vemos. E que após a prova desta fé, vai fazer com que venha a manifestação ou a existência daquilo que nós não estamos vendo. Manifesta poder, guarda o teu filho, tua filha, guarda a família, guarda, cura, restaura, liberta do cativeiro. Como esses homens tiveram que entrar na fornalha, eles não foram livres da fornalha. Senhor, eles entraram lá, eles estiveram lá dentro, eles puderam testemunhar que viveram aquilo, que vivenciaram aquilo. E isso, Senhor, é testemunho. Eles puderam mostrar aos que os cercavam a manifestação de poder de um Deus que guarda. Manifestaram, Senhor, que existe uma questão espiritual, um reino que se move e é invisível, porque Tu manifestou ali a presença de um anjo junto com eles, a própria presença de Deus junto com eles. O reino espiritual. Assim nós oramos nessa manhã. Faz milagres, para que esses milagres redundem em glória, em testemunho, em honra para Ti, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Declaramos a derrota das trevas, a enfermidade, para que Tu seja, Senhor, glorificado em tudo isso. Em nome de Jesus Cristo oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, chegou ao final, né? Chegou ao final do programa mais uma vez, 9h03. Nós voltaremos amanhã mais uma vez com o programa Encontros de Fé de Gravataí, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8 até perto das 9. Eu quero deixar aqui um grande abraço e, se você puder, né, te esforça, esteja conosco hoje à noite nas localidades Parque Florido, Morada do Vale 1 e Parque dos Anjos Barra Centro. Eu quero aqui deixar o meu grande abraço e um dia abençoado para ti e a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Da tua presença. Vem essa noite ainda mais aqui, Jesus, nós